Olá pessoal, professor Cássio aqui para mais uma aula e na aula de hoje falaremos o totalitarismo na Europa. O que foi esse movimento? O que aconteceu para levar dentro da Europa a situações extremas? Surgirem partidos que fossem extremos nas suas opiniões e nas suas atitudes. Então entenderemos isso. Fazendo uma recapitulação, já falamos, inclusive aqui tem um vídeo, vou deixar aqui para vocês no card, que falando sobre o mundo pós Primeira Guerra. E o mundo, principalmente a Europa, estava sofrendo um processo de reconstrução. E nesse processo de reconstrução começam a surgir figuras ali e pensamentos bastante perigosos. Pessoas que tinham ideias autoritárias para poder dar um novo rumo para a Europa, que tinha passado por tantas destruições por conta da guerra. Destruições econômicas, destruições aí de vidas de pessoas, destruição de prédios, de indústrias e assim por diante. Primeiro de tudo, vamos entender então o que é o tal do totalitarismo. O que é essa palavrinha que foi citada? Totalitarismo, forma de organização do Estado na qual o poder pertence a um único partido que governa de modo extremamente autoritário. O que é autoritário? A pessoa que manda e o outro obedece. Não adianta o outro falar. Ao contrário, não adianta o outro querer uma coisa diferente, que ele tem que seguir as ordens daqueles que estão no poder. Todos os outros partidos são extintos. Então vamos citar um exemplo. Faz de conta que a gente está aqui no nosso país e aqui tem 10 partidos políticos. Cada um tem uma forma de pensar, uma ideologia. Que já a gente vai falar o que é essa palavrinha também. Uma forma de pensar e organizar o país. Só que tem entre esses 10 um partido que chama a atenção da população pelas promessas que faz, e esse partido tem uma conduta e líderes extremamente autoritários que, se chegarem ao poder, terão que ser obedecidos. E aí, quando eles chegam no poder, todos aqueles outros 9 partidos que existem vão ser extintos, vão tirar de circulação, não vai existir mais, vai existir só aquele partido daquele grupo que está no poder. O grupo no poder suprime, ou seja, acaba de certo ponto com a liberdade, controla a imprensa e utiliza terror para submeter a sociedade. Que eu falei para vocês, se for contra esse grupo que está no poder, quem é contra vai sofrer consequências, das mais diversas. Censura, como diz ali, a imprensa não vai poder colocar qualquer coisa no jornal, vai ter que sair o que aquele grupo quer, é o que vai sair no jornal. Se sair alguma coisa ao contrário, as pessoas que são contra o governo vão ser presas, vai ser fechado o jornal e essas pessoas podem ser presas ou coisa até pior. E utiliza do terror para submeter a sociedade. Grande parte apoia esse governo, sabe, através até do jeito de comunicar, das propagandas, que está fazendo bem para a população, não é muito bem assim, e outro grupo que não apoia, de alguma forma, é pressionado a aceitar quem está no poder, que se não aceitar, vai sofrer consequências também. Para eles, todas as pessoas são suspeitas. Isso aqui é importante. Então, mesmo sendo do grupo que apoia, você é um suspeito também. Se você pensar diferente, você vai ser assim, sempre sendo vigiado. Pensou diferente, alguma consequência vai sobrar para você. O Estado totalitário caracteriza-se ainda por exercer uma vigilância constante sobre a vida privada das pessoas. Já falamos no começo, suprime a liberdade da pessoa, então não pode fazer o que ela bem entender, principalmente se tiver alguma coisa que for contra o que o governo prega ou contra o governo. Vou citar um exemplo no nosso mundo de hoje. Faz de conta que tem um partido aí que é um partido que está no poder,
autoritário, totalitário. Se você está na internet, não gosta de uma coisa que governa, o que ele está fazendo é errado, não sei o que, você vai lá na internet, entra na rede social e digita lá que é errado e fala um monte, mesmo educadamente, você fala um monte, não sou a favor do governo por causa disso, disso, aquilo, você está sendo vigiado. Então o governo, através da lei da sua inteligência ali, vai saber, ó, fulano de tal está falando contra o governo. Isso pode fazer com que outros também comecem a fazer isso. Vamos lá dar um jeito de resolver isso com ele. E essa pessoa vai ser perseguida. E era assim que funcionava, infelizmente. Aqui uma charge para vocês verem. Repitam comigo, vivemos numa democracia. O que quer dizer aqui, o que está hipnotizando as pessoas? Que ele está controlando a vida das pessoas. Acham que estão vivendo numa democracia, mas na verdade não. Na verdade estão vivendo um processo de ditadura, onde há como se fosse um ditador ali, uma pessoa que dá as ordens para as pessoas. Falei o que é ideologia, falei sobre a palavra, vamos entender o que é ideologia. Conjunto de ideias, crenças, tradições e princípios defendidos por um indivíduo ou grupo social, de uma época ou de uma sociedade. O que isso quer dizer? Que se tem um grupo, um partido político, como a gente está falando aqui, que tem ideias que o certo é as pessoas viverem sobre o seu domínio, sobre as suas políticas, sobre os seus pensamentos econômicos, sociais, aquele grupo ali vai colocar isso para que os outros sigam de qualquer maneira. Continuando então, a origem dessas ideias totalitárias. Quando surgiu isso? Apesar dos esforços para promover a reconstrução da Europa, muitas pessoas sofriam com dificuldades no pós-guerra. Diante disso, cresceu a insatisfação com os governos democráticos e sua incapacidade de resolver os problemas que se apresentavam. O que eram esses problemas? Desemprego, fome, casas que foram completamente destruídas, as pessoas precisavam de um lar, e isso não estava sendo resolvido, pelo menos porque muitas pessoas queriam rapidamente que isso se resolvesse de forma democrática. Isso não estava acontecendo. Então elas começaram a ficar insatisfeitas. Nesse cenário surgiram movimentos que propunham a substituição desse regime democrático por um Estado forte que organizasse a economia e restaurasse a ordem. E é aí que mora o perigo. Então as pessoas pensavam, esse governo que está aí não está resolvendo nada. A gente está precisando de comida, a gente está precisando trabalhar, né? Vidas foram perdidas, a gente precisa de atitude, alguém que resolva isso. E aí começam a surgir aqueles líderes que pensam em controlar essa população usando desses questionamentos. Então, eles começam a chamar essa população e fazer essas propostas, fazer essas promessas que as coisas com eles seriam diferentes, porque eles teriam uma política diferente da política democrática. Além de se opor à democracia, tais movimentos eram violentamente anticomunistas e antissocialistas. Esse processo, vocês se lembram, foi surgindo e acontecendo dentro da Rússia. E a Rússia, de certa forma, deu certo. Deu certo na reconstrução da Rússia, mas não foi muito bom para a população, a gente já falou sobre isso. Eu vou deixar aqui até para quem quiser dar uma recapitulada. Não foi muito bem visto pelas pessoas dentro da Rússia. Só que esses movimentos, eles não queriam que acontecesse isso na Europa. Comunismo e socialismo em países que eram capitalistas, de forma alguma. Então quem era desse grupo de comunista ou socialista era perseguido violentamente pelos grupos antidemocráticos aí que estavam querendo chegar ao poder, os grupos autoritários. Qual era o perfil desses regimes totalitários? Para as pessoas que participavam desses movimentos, a ação coletiva sob o comando de um líder energético,
enérgico, no caso, né? Aquela pessoa firme que chegava lá, impunha, né, o respeito, ou pelo menos colocava medo nas pessoas, falava de forma dura, pesada, capaz de tirar a nação da crise, era mais importante que as liberdades individuais. Olha que ponto chegou. As pessoas abrindo mão da sua liberdade para que pudesse essas pessoas terem, entre aspas, a liberdade de fazer a política da forma que elas achavam tinha que ser feita. Eram, portanto, movimentos autoritários, pois valorizavam mais a autoridade e o poder do líder que a liberdade de escolha dos cidadãos. Então, liberdade de escolha, por exemplo, o cidadão não tinha. Então, chegava esse partido lá no poder, não ia ser votado quem que ia ser. As pessoas não iam lá para votar e para colocar aquela pessoa no poder. Ela ia chegar de alguma forma e se ela ficasse lá, mesmo ela promovendo coisas que as pessoas não vão gostar, pessoas não iam aceitar, ela vai permanecer no governo e a pessoa não vai ser ouvida e vai ser perseguida, como a gente já falou. Eram também movimentos de caráter nacionalista, pois colocava os interesses da nação acima de tudo. Então, se colocava lá a Alemanha, a nação Alemanha tem que se ressurgir, tem que crescer novamente, tem que se tornar grande potência mundial, e as pessoas se sentiam parte daquilo. E aí, isso tudo ocorria de certa forma para pessoas aderirem a esse movimento. Esses movimentos extremistas foram organizados principalmente em países nos quais a crise pós-guerra criaram enormes dificuldades no dia a dia da população. Já vou adiantando dois deles, já falei um, a Alemanha, por ser aquela que sofreu grandes consequências pós-guerra, grande declarada culpada da guerra, e Itália. Dois países aí que já fiquem ligados. Já falei de Japão, já estou falando agora de Itália e já estou falando de Alemanha. Embora houvesse diferença entre eles, ou seja, esses regimes totalitários de país para país, ao chegar ao governo, os movimentos autoritários eles mostravam diversas características em comum. Cada país tinha um movimento desses que eu citei, um movimento autoritário, não quer dizer que era igualzinho o que acontecia na Alemanha e acontecia na Itália, mas tinha coisa em comum. Vamos entender quais são. Centralização do poder nas mãos de um pequeno grupo de pessoas organizadas em um partido político. Falamos bastante disso. Então, o partido que está no poder é aquele que vai mandar e são poucas pessoas que estão no comando desse poder. Extinção das liberdades e dos direitos individuais e coletivos. As pessoas, infelizmente, aceitavam para tentar ter uma melhora, mas elas não sabiam que aquilo que ia acontecer era pior do que o que estava acontecendo, porque você está abrindo mão da sua liberdade, não só a liberdade individual, mas coletiva também. Repressão sem limites, que estabelecia rígido controle sobre a vida pública e privada das pessoas. É o que eu falei para vocês, vigilância constante. Então, todo mundo era suspeito. Se você cometesse alguma coisa que fosse contra o governo, algum membro do governo, você já estaria ali no radar das pessoas desse próprio governo e seria perseguido, poderia ser preso ou até, dependendo do governo, extraditado, mandado para outro país e até assassinado. Uso dos meios de comunicação de massa para exaltar o governo e a figura do líder e para difundir a ideologia do partido. Isso aqui é importantíssimo na Segunda Guerra. Gravem bem isso. Comunicação, propaganda, isso foi fundamental na Segunda Guerra Mundial. É o que chamava a atenção das pessoas. Muitas pessoas a gente sabe que não tinham condição de estudo, era analfabeto, e através dessas propagandas elas se sentiam abraçadas, como se o governo estivesse ali realmente olhando por elas, e não era muito bem isso, né? Então a propaganda era extremamente importante, e eles investiam muito. Propagandas de rádio e propagandas aí de panfletos, de pôsteres, cartazes, mostrando aí quem estava no poder, que a população tinha que se sentir abraçada e também ajudar essa nação. Continuando,
perseguição implacável aos socialistas, comunistas e opositores do regime. É o que eu falei para vocês. Quem fosse contra o regime que estava no poder seria perseguido. Implacável em que sentido? De qualquer forma. Você seria espionado, você seria vigiado e aconteceria o que eu já disse para vocês. Outra coisa também que aconteceu: censura e controles do meio de comunicação, violência e ódio contra as minorias, como homossexuais, imigrantes, ciganos e judeus. Então aqui, gente, uma coisa, infelizmente, bastante triste que aconteceu também com esses regimes. Além de censurar os meios de comunicação, como eu falei para vocês, eles estando no poder, a comunicação é feita por eles. Qualquer órgão de imprensa que fosse contra aquele regime que estava no poder, ele seria fechado, as pessoas perseguidas. Então, não tinha notícia ruim, pra vocês terem ideia, contra o governo que estava no poder. Por quê? Não tinha ninguém falando mal, ninguém criticando. Por quê? Porque não tinha esse pessoal, não tinha voz, eles eram censurados. Censura é você não dar a liberdade para as pessoas colocarem as suas opiniões, as suas críticas. E o pior, as minorias, aqueles que eram homossexuais, imigrantes, ciganos, judeus, entre outros, eram perseguidos por conta de não se encaixarem nos padrões aí dos que estavam no poder. Infelizmente, o preconceito também, nesse sentido, era até pior porque era bem claro, não era escondido, todo mundo sabia e essas pessoas eram perseguidas também. Capacidade de mobilizar o apoio de amplos setores da população apesar da repressão exercida. Então, muitas camadas dos populares apoiavam os que estavam no poder, que era uma forma de restabelecer a ordem dentro do seu país, mesmo com atitudes tão terríveis como a gente já citou. Essa nova forma de controle de poder recebeu o nome do então chamado totalitarismo, que é o que a gente está falando nessa aula. Então, gente, isso daqui já vai gerar margem para a Segunda Guerra Mundial. Nas próximas aulas falaremos especificamente aí sobre alguns desses partidos aí que chegaram ao poder em países, já antecipando Alemanha e Itália, que isso culminaria futuramente, naquele período, a Segunda Guerra Mundial. Muito do que aconteceu na guerra, resquícios da Primeira Guerra, vão ser colocados agora em evidência e eles vão ser a faísca também para pegar fogo em tudo de novo, começar a Segunda Guerra Mundial. Então aqui algumas imagens só para ilustrar esse momento, né? Então aqui o povo, né, sendo tampado a boca para não poder exprimir, não poder ver o que estava acontecendo, tirando a liberdade. E aqui também a gente vê o líder no poder dando as cartas, dando as ordens, e o exército aqui seguindo. Quem não seguisse, o exército ou quem estivesse ali no comando desse grupo estaria ali fazendo ser cumprida as ordens dos governantes autoritários. Meu muito obrigado a todos, espero que tenham entendido bem. Próxima aula a gente continua. Um abraço a todos. Fui!